Bom dia, meninos do primeiro ano. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, registrar hoje essa aula do dia 21 de maio de 2020. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer, iniciar essa aula aqui agradecendo vocês que já estão fazendo nossas atividades, A gente já encaminhou ela para vocês lá na plataforma do Proesc, A gente disponibilizou lá para vocês no início dessa semana. Na verdade, já tem aí mais de uma semanazinha, E finaliza amanhã, sexta-feira. Então a gente disponibilizou sexta-feira passada e amanhã finaliza aí com a entrega. Quem não conseguir me entregar essas atividades pela plataforma do Proesc, você vai me comunicar primeiro e me enviar por e-mail. Porém, eu vou dar preferência na correção para quem me enviou pela plataforma. E em seguida a gente vai lá para o e-mail pegar as atividades para correção. Beleza? Então assim, pessoal, na aula passada a gente finalizou a primeira unidade. A gente falou um pouquinho sobre o processo de formação do relevo. A gente falou como se compõe o relevo mundial brasileiro. A gente falou também um pouquinho sobre a questão do solo, as camadas do solo, placas tectônicas, Então a gente falou muito sobre isso. Na aula de hoje, a gente vai começar a nossa segunda unidade. E professor, o que é que tem diferente a primeira unidade para essa segunda unidade? Aqui, ó. Que nessa segunda unidade a gente vai falar sobre geologia e relevo. A gente vai falar agora, por exemplo, com relação como se comporta o relevo mundial, Como eles estão classificados. E você vai saber agora diferenciar um solo mais antigo com um solo mais jovem. O que acontece, quais são as técnicas que a gente usa, para ter esse embasamento técnico e científico para vocês. Beleza? Então assim, a gente inicia a nossa segunda unidade hoje no dia 21, aqui ó, na página 27 do livro de vocês. Tá? Então eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 27, identifique logo o conteúdo. E assim, o conteúdo ele já inicia de cara com uma pergunta para os senhores. E a pergunta é o seguinte, olha, o que são agentes modeladores do relevo? Vamos parar um pouquinho e vamos voltar ao tempo. Eu não sei se vocês se lembram, lá no início da nossa primeira unidade, nossa primeira videoaula. Se você puder, volta lá na primeira videoaula e lembra que eu te falei o seguinte, eu te falei de um processo que o planeta sofre constantemente, diariamente, conhecido como intemperismo. Lembra? Então, é isso. Na verdade, assim, o que são agentes modeladores? Agentes modeladores são os agentes que atuam diariamente para que transforme o relevo. Tá? Então, de novo, o que são agentes modeladores do relevo? São agentes que agem diariamente, constantemente modificando o relevo mundial. Esse processo de transformação diário do relevo nós chamamos de intemperismo. Tá beleza? E olha só, lembra que eu falei que são agentes? Beleza. Então assim, o que eu quero que tu entenda é o seguinte. Os agentes modeladores, eles transformam o relevo constantemente. Certo, professor? Certo. E como estão divididos esses agentes? Olha só, já citei também na aula anterior. Os agentes, eles estão divididos em dois grupos, tá? Nós temos aqui os agentes internos, conhecidos também como endógenos. Então, vamos já explicar o que são. E nós temos os agentes externos, conhecidos como exógenos. Então eu destaquei aqui para vocês um pouquinho, o que é cada um deles, pontuando, para vocês acompanharem comigo a leitura. O que são agentes internos, também conhecido como agentes endógenos. Por que endógenos? Porque ocorre debaixo da superfície. Eles acontecem no interior da Terra. E se destacam três aqui para os senhores. O tectonismo, se destaca o vulcanismo e se destaca os terremotos. Beleza? Esses são os três principais
agentes internos, endógenos, porque acontece debaixo da superfície. Professor, qual é a importância desses agentes? Olha só, como o processo endógeno, de baixo, interno, ocorre debaixo da superfície terrestre, eles são responsáveis por algumas coisas do mundo. Exemplo, quando as placas tectônicas se chocam lá embaixo, e olha só, uma empurra a outra, o que acontece? Prevalece sempre a que tem a maior densidade, então uma sempre se sobressai. Então a formação das cordilheiras, a formação de montanhas, está associada a esse processo dos agentes internos. Tá bacana? Então quando você ouve falar que a cordilheira do Himalaia, o Everest, cresce X por centímetro por ano, tem a ver, porque ali é um choque de placas tectônicas. Então, quando a placa tectônica se choca, uma empurrando a outra, prevalece uma se sobressai, a outra desce, e aí começa a formação das montanhas, que a gente vai falar daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos aí para vocês. Então, olha, esses agentes internos são responsáveis por isso, ó, formação de cordilheiras. Outra coisa interessante que eu quero te citar aqui é que outro agente interno também modifica o relevo. Quer um exemplo? O terremoto. É que eu destaco aqui, ó. Os terremotos também modificam o relevo. Sabe por que modifica? Que quando acontece um terremoto, que é um choque de placa tectônica ou deslocamento dessa placa, o relevo ele sofre uma alteração. Exemplo no Japão, em 2011, que houve ali naquela regiãozinha de Fukushima, né? O choque de placas tectônicas ali, algumas regiões foram modificadas o relevo. O Chile tem essa transformação constante, os Estados Unidos têm essa transformação constante, né? O Japão é um dos países do mundo que mais sofre essa modificação constante, porque ali sempre as placas estão se chocando e o relevo está se modificando. Então tá bacana? Então deu para entender um pouquinho o que são os agentes internos? É o que acontece debaixo da superfície. E se cair na tua prova, quais são os três principais? Estão aqui, ó, tectonismo, vulcanismo, né? E os terremotos são os principais, beleza? Professor, e os externos? Também conhecido como exógenos, tá? O nome já está dizendo, agente externo, acontece aqui em cima, fora da superfície terrestre, né? São os fenômenos naturais aqui, né? Que estão atuando ali aqui em cima dessa superfície, tá? E eu destaco aqui alguns desses, né? Enquanto aqui nós temos tectonismo, vulcanismo e terremoto, olha os agentes, né? Externo ou exógeno, os principais, né? A erosão pela água, chuva modifica o relevo. A chuva, ela é um fenômeno exógeno que causa a erosão do solo. Nós temos os ventos atuando aqui em cima da superfície, modificando as paisagens. Dunas se movimentam, também passa a ser um agente externo. É um agente que nós chamamos exógeno, é um fenômeno exógeno. E o Sol em si, né? O Sol atuante, né? Todo dia praticamente ali altera assim parte do relevo, né? Modificando algumas paisagens. Tá bacana? Então deu para pegar aí o que é agente externo, interno ou externo? Deu, né? Tu já sabe que agentes internos de baixo, agentes externos em cima da superfície terrestre. Pessoal, com relação às principais estruturas geológicas do mundo, o que isso tem a ver? Olha, o nome está dizendo principais estruturas geológicas do mundo. São as principais estruturas de relevo que nós temos no planeta, né? Aí aqui a gente vai explicar para vocês como essas estruturas se dividem. Essas estruturas se dividem em três grupos. São eles os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, terciários ou cenozoicos. Vou explicar um de cada vez aqui para vocês. Professor, o que são escudos cristalinos? Eu já ouvi essa palavra. O que são escudos cristalinos? O próprio nome já está dizendo, né? São escudos, né? Na verdade são cristalizados, vem de antigo, né? São regiões que têm o relevo mais antigo do planeta,
né? Você ouviu o termo escudo cristalino, vem de cristalizado, né? São as regiões que têm o relevo, o solo, onde você pisa, mais antigos do mundo, né? E eu destaco algumas aqui. Vamos voltar aqui para a nossa penúltima aula. Lembra que eu te falei o seguinte: onde tem atividade vulcânica, o solo é mais jovem ou ele é mais novo? Vamos lá, quem lembra? Onde tem atividade vulcânica, esse solo é mais jovem ou mais novo, é mais antigo? Desculpa, ele é mais jovem. Ele é mais jovem. Onde tem atividade vulcânica, está saindo magma, está recompondo a massa, o assoalho. Então esse solo é mais jovem. E onde estão os solos mais antigos? Onde estão esses, né, chamados escudos cristalinos? Onde eles estão, professor? Esses escudos cristalinos são nas regiões e naqueles continentes que são considerados os mais antigos do mundo. Eu vou te pontuar aqui duas regiões que são consideradas as mais antigas do mundo. A África, né, a região africana é considerada uma das regiões mais antigas do mundo. E até mesmo a própria Europa. A Europa ali, né, é considerada assim uma das regiões mais antigas do planeta, né? Então o solo dessas regiões são mais antigos. E uma coisa interessante, por ser mais antigo, né, são formados por planícies, ou seja, ó, nivelado. Então, o que são escudos cristalinos? Grava aí. São solos mais antigos, são regiões de planície. Estão e estavam, ou estão, porque ainda está, só que está num processo de formação, na África e na Europa. Porém, não esqueça, a América do Sul era encaixada na África, então sobrou para nós também. Então nós temos a Europa, nós temos a África e nós temos a América do Sul, inclusive o Brasil. Então no Brasil, eu quero que você saiba, nós temos escudos cristalinos no Brasil. Tá beleza? Tranquilo? Olha só, alguns exemplos de escudos cristalinos, né? O escudo da Guiana, América do Sul, já te falei que ela se separou da África. E nós temos o Planalto brasileiro, o escudo brasileiro, né? A regiãozinha aqui, né, da nossa Amazônia é muito antiga, o solo, olha, é um solo que formou milhões de anos, né? A região ali do Nordeste, onde se encaixava ali, bem bacana na África. Então o solo, o relevo brasileiro é um dos mais antigos do mundo. E existe uma lógica, onde a Terra é mais antiga, segundo alguns cientistas, é onde o solo também é bastante fértil. Tem algumas regiões muito férteis, tem algumas regiões, por exemplo, de grande produção mineral, né? Ou seja, onde tem esses escudos cristalinos, conhecidos também como crátons, são regiões antigas, né? São regiões onde se concentram grande porções de minerais também, beleza? Tranquilo. Bacias sedimentares, professor, o que é isso? Tem a ver com sedimentos. Então, bacia sedimentar é olha lá, deposição de sedimentos. São bacias, né, que carregaram sedimentos e eles se alocaram em alguns locais. Onde? O nome está dizendo bacia sedimentar. Foram sedimentos que foram depositados em lagos, no fundo desses lagos, de pântanos e de alguns rios. Por isso que é bacia sedimentar. Foi lavado, esse sedimento se depositou. A maioria desses sedimentos são antigos. Não esqueça disso. Então se depositou no fundo de um lago, no fundo de uma lagoa, de um rio, né, de uma região lacustre, né, uma região pantanosa. Então são regiões bem assim. Por exemplo, me dá um exemplo aí de uma dessas bacias sedimentares no Brasil. Vamos lá. Vamos lá? Nada? Amazonas, o rio Amazonas, né? Então é uma bacia sedimentar, a bacia do Amazonas. Então os sedimentos aqui depositados em torno do rio Amazonas são com certeza oriundos de épocas que se formaram há milhões de anos atrás. Tá bacana? Então olha só, com relação aos dobramentos modernos, terciários e cenozoico. O que é isso, professor? São regiões que se formaram das pressões tectônicas. Deu para entender? Não. São regiões, né, locais que se formaram com choque de placas ou deslocamento de placas tectônicas, meu chefe.
Exemplo, Cordilheira dos Andes, papai, né? Ali a placa Nazca, empurrando a placa sul-americana, se formou as Cordilheira dos Andes. Olha aí, lembra? Então, aquele conjunto de montanha, a Cordilheira dos Andes, é um dobramento terciário, como eu citei aqui, ó, né? É um dobramento moderno, ele é cenozoico, tá? Ou seja, está se formando no período mais recente, não esqueça disso. Então, vamos lá, fazer uma recapitulação, tá? Escudos cristalinos, né? Rochas antigas, conhecidas como cratons, regiões mais antigas do mundo. Europa, África e América do Sul. Tem mineral? Claro que tem, é antigo, né? Beleza? O que são bacias sedimentares? São bacias de deposição de sedimento, tá? São locais que sofreram essa deposição e foram se alocar. São regiões que se formaram lagos, pântanos, rios, né? São bacia sedimentar. São sedimentos que estão depositados. A maioria desses sedimentos são de eras muito antigas, períodos também antigos. Tá bacana? O que são dobramentos modernos terciário-cenozoico? Não esqueçam, são formados pelo ali, pressões tectônicas. Ou seja, é um período mais atual. E aí vem comigo aqui nesse mapa para a gente finalizar a aula de hoje. Eu tentei simular aqui para vocês o mapa dessas regiões. Porém, tem aí no teu livro. Deixa eu só verificar aqui no teu livro. Mas nós temos aí, né? Eu gostaria que você puxasse aí na página, essa região mais antiga, na página 33 do teu livro. Nós temos aqui, ó, página 33, esse mapazinho aqui embaixo. E aqui dá para te identificar. Eu tentei pontuar aqui para vocês, mas estou olhando na página 33 do teu livro, que fala principais estruturas e formas de relevo. Essa região mais escura dentro do teu mapa é que são as regiões mais montanhosas, tá? Então são as regiões aí que nós temos, por exemplo, as montanhas mais altas. Onde está mais verde são as regiões mais de planície, ou seja, a nível do mar. Tá beleza, pessoal? Então eu quero agradecer aqui, né, a aula de hoje. Peço que vocês enviem nossas atividades, tá? A gente está aí nessa força-tarefa. Essa aula de hoje é muito legal aqui. É uma aula um pouco difícil, porque tem que ter conteúdos mesmo, principalmente puxando passado com presente. Mas a gente vai levando devagar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, encaminhem para nós aí. Acompanhe que tudo que a gente posicionou hoje aqui está no livro de vocês, tá? Nós começamos a aula na página 27 e aí ficamos hoje até a página de número 33, beleza? Então, um forte abraço, a gente se encontra na próxima semana. Tchau!